Voltar para aquela casa não foi uma escolha. Foi uma condenação. Minha mãe morreu sozinha na madrugada de um domingo chuvoso, o corpo encontrado 3 dias depois, já inchado, com os olhos esbugalhados e as unhas arranhadas até sangrar a madeira da porta do quarto. Infarto, disseram os vizinhos. Solidão, disseram outros. O que mata é o que a gente esconde por tempo demais. Faz 13 anos que saí daquele lugar. E agora, sou obrigado a abrir a mesma porta que ela não conseguiu alcançar. O vilarejo de Santo Adolfo parece um lugar esquecido até por Deus. Fica escondido entre colinas sufocadas por mata fechada, com uma estrada de terra esburacada que só piora com a chuva. As casas são afastadas, quase todas antigas, com um silêncio pesado demais para ser natural. Assim que o ônibus me deixou na beira da estrada, caminhei mais de 30 minutos até avistar o telhado escurecido pela umidade. A casa onde cresci parecia menor, torta, como se estivesse cansada de existir. Chaveei o portão enferrujado. O som do metal forçando a ferrugem foi o primeiro ruído que me atingiu como uma bofetada. Nenhum pássaro. Nenhum latido. Só o ranger surdo da lembrança. Abri a porta da frente com a mesma chave que minha mãe mandou pelo correio anos atrás, junto com uma carta que nunca li até o fim. Na época, rasguei tudo e joguei fora. Agora, o eco daquilo que evitei me sufoca a cada passo. O cheiro me atingiu primeiro, madeira podre, mofo antigo, algo mais. Um odor agridoce que parecia vir das paredes. A casa não estava abandonada, ela estava esperando. No chão da sala, os mesmos azulejos rachados. Nas paredes, os retratos antigos ainda pendurados, mas com os rostos esmaecidos, como se os olhos tivessem desistido de olhar. No fundo do corredor, a porta do quarto dela entreaberta. Levei dias limpando tudo, jogando fora panelas com fungos, queimando roupas emboloradas no quintal. Durante a noite, o silêncio era insuportável. Um silêncio pesado, como se o ar estivesse prestes a dizer algo. Dormi no antigo sofá da sala, já que meu quarto foi transformado em um depósito de coisas velhas. No escuro, escutei passos. Lentamente, como se alguém deslizasse descalço pelo corredor. Toda noite, o mesmo som. Quando acendi a luz, nada. Quando me forcei a acreditar que era apenas a madeira cedendo, o som continuou. Na terceira noite, acordei suando. Ouvi a minha mãe cantarolando uma melodia antiga, a mesma canção de ninar que ela parou de cantar depois que papai sumiu. Fui até o quarto. Estava vazio. Mas os chinelos dela, aqueles velhos, azuis, de plástico, estavam no lugar certo ao lado da cama. Alinhados. Limpinhos. E o cobertor estava puxado até o meio, com a marca de um corpo leve. Eu estava sozinho na casa. Isso, eu tinha certeza. Certo? Comecei a ouvir coisas durante o dia. Vozes sussurrando meu nome. Sempre vindas do corredor. A casa parecia respirar, estalar, pulsar. Em um domingo de manhã, as marcas de unha voltaram a aparecer na porta do quarto dela. As mesmas que estavam lá no dia da morte. Mas agora estavam mais profundas, como se feitas com força brutal. Peguei a lixa e tentei apagar. Ao esfregar, senti algo gelado debaixo da tinta, como se o frio viesse de dentro da madeira. Na semana seguinte, as memórias começaram a voltar. Papai não sumiu. Ele se enforcou no quarto dos fundos. Eu vi. Eu entrei sem querer. Tinha 7 anos. Vi os pés dele balançando, os olhos inchados, a língua preta. Mas minha mãe me convenceu de que aquilo nunca aconteceu. Ela trancou o quarto, levou embora a cadeira, tirou as cordas. Disse que papai foi embora, que nos abandonou. Não diga nada a ninguém, ela repetia. Ninguém precisa saber. Mas a casa sabia. E agora ela queria que eu lembrasse. No 8º dia, o espelho do corredor mostrou algo que não sou eu. Era meu reflexo, mas com os olhos fundos, como se não dormisse há semanas. A pele cinzenta. O sorriso errado. A coisa me encarava. Mesmo quando saí da frente do espelho, sentia os olhos dela em mim. Cobre com um lençol.
Ele caiu sozinho 2 vezes. Na terceira, preguei com fita. Durante a madrugada, acordei com o barulho do plástico rasgando. Abri a porta do porão no dia seguinte. Um lugar que sempre me aterrorizou quando criança. A escada era curta, mas parecia levar para algo fundo demais. O cheiro lá embaixo era pior, como umidade misturada com terra recém-revolvida. Achei velas derretidas, ossos de galinha, panos vermelhos e cacos de espelho. Algo havia sido feito ali. Rituais? Feitiços? Minha mãe nunca rezava, mas às vezes falava com as paredes. Sempre à noite. Sempre depois que eu dormia. Comecei a escrever cartas para mim mesmo, para lembrar quem eu era, onde estava, o que era real. Coisas simples como: hoje é terça. Eu estou vivo. Minha mãe morreu. Deixava no criado mudo, mas todas as manhãs elas estavam diferentes. As palavras trocadas. Algumas linhas escritas com caligrafia que não era minha. Em uma delas, li: você prometeu que nunca sairia daqui. Aos poucos, fui parando de sair. A casa estava fechando em mim. As janelas rangiam o tempo todo, como dentes. As paredes pingavam água com cheiro de ferro. E toda vez que eu tentava sair pela porta da frente, a chave desaparecia. Quando a encontrei novamente, estava dentro do fogão a lenha, queimando. Na última madrugada, acordei de pé, diante do espelho. O lençol no chão. O reflexo sorrindo. Eu não estava sorrindo. Atrás de mim, no reflexo, minha mãe. Com os cabelos encharcados, os olhos negros e os dedos trêmulos apontando para a porta do porão. A boca dela se movia sem som. Mas eu entendi perfeitamente. Desça. Desci, com a lanterna tremendo na mão e o coração batendo como um tambor quebrado. A escada parecia mais longa do que me lembrava. Os degraus de cimento molhado gemiam sob meu peso, e cada passo fazia ecoar algo estranho, como se alguém respirasse lá embaixo. A escuridão me cercava como um líquido denso. O cheiro era mais forte. Terra molhada, madeira podre e um amargor metálico que me revirava o estômago. Ao alcançar o último degrau, senti algo rastejar entre meus pés. Apontei a luz. Nada. Só o chão de terra batida e o canto com as velas derretidas. Mas havia marcas. De mãos. Muitas mãos pequenas, como se crianças tivessem se arrastado para dentro da parede. O barro ainda fresco. E algo me dizia que aquelas marcas não estavam ali no dia anterior. No centro do porão, uma figura coberta por um pano preto. Um móvel. Um objeto. Um corpo. O pano se movia levemente, como se respirasse. Cheguei perto. Estendi a mão. A pele do meu braço se arrepiou inteira. Quando toquei o tecido, ele estava úmido e morno, como se tivesse sido tirado das costas de alguém agora. Puxei. Debaixo do pano, o espelho. O mesmo do corredor, mas rachado. E dentro dele não havia reflexo algum. Nem eu. Nem o porão. Só uma escuridão que parecia pulsar, respirar e um ponto vermelho no centro. Um olho, aberto, fixo em mim. Pisquei. O olho piscou também. Corri de volta, tropeçando, subindo os degraus como se algo me puxasse pelos tornozelos. Atrás de mim, ouvi um grito abafado, como se a casa engolisse alguém que ainda estava vivo. Tranquei o porão com uma corrente que encontrei no galinheiro abandonado. Mas a corrente amanheceu dentro da geladeira, enrolada em um pedaço de carne crua que eu não coloquei ali. Eu não estava sozinho. Nunca estive. No outro dia, o telefone tocou. Não tenho telefone fixo. Mesmo assim, tocou. Atendi. Do outro lado, uma voz infantil. Minha própria voz, com 7 anos de idade. Não mente pra ela. Não mente pra ela. Não mente pra ela. Desliguei. O telefone tocou novamente à meia-noite. Não atendi. O toque parou sozinho. Mas quando fui dormir, o aparelho estava deitado ao meu lado no travesseiro, como se tivesse me observado a noite toda. Comecei a perder tempo.
Horas se apagavam. Dava por mim em cômodos escuros sem lembrar como cheguei ali. Certo dia, encontrei minhas unhas cobertas de terra, a pele dos joelhos esfolada, a pia cheia de sangue diluído, e a palavra abaixo escrita com água embaçada no espelho do banheiro. Na madrugada seguinte, o som de passos voltou, mas agora eram 2 pares. Um arrastado, o outro, muito leve. Deitei no sofá, fingindo dormir. O barulho parou diante de mim. Respiração. Quente. Molhada. Sobre meu rosto. Meus olhos fechados tremiam, mas não tive coragem de abri-los. Senti dedos tocando minha testa. Uma voz sussurrou algo dentro da minha cabeça. Você tem que lembrar o que enterrou. No fundo do quintal havia um poço seco, tapado com tábuas. Sempre me disseram para não chegar perto. De manhã, quando fui até lá, as tábuas estavam retiradas. Ao redor do poço, pegadas descalças e pequenas. Lá dentro, um cheiro azedo subia como um bafo. Desci com uma corda, contra todo instinto. Lá no fundo, não encontrei pedras nem raízes. Encontrei uma boneca. Era a boneca da minha irmã. Mas eu não tenho irmã. Tenho. Levei a boneca comigo. Ela tinha um vestido azul com costuras desfeitas. Um dos olhos faltando. Dentro do peito dela, uma carta. Escrito com letra de criança. Me deixa sair. Eu também era filha dela. A carta terminava com a mesma caligrafia de outras que venho encontrando em toda a casa. A mesma que respondeu minhas anotações. A mesma que escreveu, a faca, na madeira da porta do quarto de minha mãe. Ele mentiu. Ele enterrou. Comecei a cavar. Em todos os cantos do quintal. No jardim velho. Debaixo do varal. Atrás da casinha de ferramentas. E quando cavei ao lado do limoeiro, bati em madeira. Uma caixa. Do tamanho de uma criança pequena. Ainda não abri. Mas o som. De dentro da caixa. Está chorando. Passei o dia olhando para a caixa. Ela era antiga. Madeira escura, trincada, amarrada com arame enferrujado e trancada com um cadeado que não lembro de ter colocado. O choro não parava. Vinha de dentro, abafado, como se alguém muito pequeno estivesse preso ali dentro, sufocando entre as tábuas. Não tive coragem de abrir. Ainda. Naquela noite, a luz acabou. Toda a casa mergulhou num breu espesso. Acendi velas, mas nenhuma delas se mantinha acesa por mais de 2 minutos. Quando apagavam, um vento gelado percorria o corredor, mesmo com as janelas trancadas. Fui dormir com a caixa aos pés da cama, como se algo em mim não quisesse se afastar dela. Às 3h11, a tampa estalou sozinha. Acordei com o som. Sentei na cama. A caixa ainda estava fechada, mas agora havia pegadas de barro sobre o colchão, indo do pé da cama até meu travesseiro. Passei a manhã revirando papéis antigos. Encontrei uma foto em preto e branco, desbotada pelo tempo, com a inscrição Verão de 1974. 3 crianças brincando na frente da casa. Eu reconheci o balanço. Reconheci a cerca. Reconheci o rosto, o meu. Era eu, com 7 anos. Ao lado, outra criança com o mesmo corte de cabelo. Mesmo sorriso. E entre nós, uma menina com o rosto coberto por uma mancha escura, como se a própria foto a rejeitasse. No verso da imagem, escrito à caneta: se ele esquecer, ela volta. E ela sempre volta chorando. Minhas mãos tremiam. Levei a foto até o espelho do corredor, o mesmo que mostrava a casa em chamas. Quando a levantei diante do vidro, vi algo impossível. Os 3 estavam lá, mas só a menina se movia. Ela virou o rosto, me encarou através do reflexo, e o som do choro recomeçou, mas dessa vez, atrás de mim. Virei rápido. Nada. Mas quando olhei de novo para o espelho, ela já não estava mais dentro da foto. Corri até o quarto. A caixa estava aberta. Vazia. Mas no fundo havia uma língua. Humana. Pequena. Cortada rente, ainda úmida.
pregado à lateral da caixa, com um alfinete enferrujado, um bilhete em papel escolar dobrado em 4. Se ela pegar de novo o que foi tirado, ela não vai parar. Naquela madrugada, acordei flutuando. Meu corpo, suspenso no ar, puxado por algo invisível até o espelho do corredor. Minha boca paralisada, os olhos abertos, sem conseguir piscar. No reflexo, eu era só sombra. Mas atrás de mim, a menina. Sem língua, sem olhos, com as mãos viradas ao contrário. Ela tocou meu ombro. E no instante em que sua mão me tocou, senti tudo. A terra fria da cova, os vermes se mexendo, o peso da madeira fechando. E o grito, meu próprio grito, quando a enterrei viva. Não lembro quando fiz isso. Não lembro quem ela era. Mas ela lembra. E agora, ela quer me lembrar também. O som do choro não parava mais. Vinha de dentro das paredes, da torneira, do travesseiro, até mesmo das minhas próprias mãos. Às vezes, no espelho, minha boca não se movia, mas o som ainda saía. O choro era dela. Comecei a ouvir nomes sussurrados de madrugada. Um deles era sempre o mesmo, Letícia. O nome veio carregado de peso. Não era estranho. Era antigo. Como se estivesse guardado em uma gaveta da minha cabeça que nunca deveria ser aberta. Fui até o sótão. Um espaço que nunca tive coragem de explorar. A escada de madeira rangeu como se soubesse o que eu ia encontrar. Entre tralhas, caixas emboloradas e móveis cobertos por lençóis, havia um armário. Trancado. Mas a chave estava presa com fita adesiva na parte de trás. Como se alguém tivesse deixado ali de propósito. Dentro do armário. Um vestido infantil, cor-de-rosa, manchado com algo escuro. Um diário. Uma pulseira com letras coloridas de plástico. Letícia. Folheei o diário com dedos trêmulos. A caligrafia era infantil. Hoje ele disse que eu era feia. Hoje ele riu quando eu chorei. Hoje ele me trancou na caixa e disse que era brincadeira. Hoje ele disse que se eu gritasse, ninguém ia ouvir porque a mamãe e o papai tinham ido embora. Hoje eu sonhei que morria, mas ele ainda ria. Eu não queria acreditar, mas a próxima página foi escrita com tinta vermelha. Ou sangue. Hoje é o dia 23. Ele esqueceu de mim. Minhas mãos começaram a sangrar quando toquei a última página. Lá estava. Hoje eu morri. E ele continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. O mundo girou. As paredes do sótão começaram a gemer. O armário se fechou com um estalo e a luz da lanterna falhou. No escuro, vi pequenos olhos brilhando. Primeiro 2, depois 4, 6, dezenas. Como se ratos me cercassem. Mas quando acendi novamente, vi o impossível. Eram crianças. Mas todas com a boca costurada. Todas com olhos vazios. Todas apontando para mim. Corri. Caí da escada. Quebrei 2 dentes. Mas continuei me arrastando. A dor era real. O gosto de sangue, quente. Cada objeto na casa agora parecia ter olhos. As rachaduras nas paredes formavam rostos. O chão rangia como ossos moídos. A caixa, agora vazia, aparecia em todos os cômodos, mesmo quando eu a destruía. Fui até a delegacia da cidade. Queria ajuda. Queria alguém para confirmar que eu não estava louco. Mas o delegado me olhou estranho quando disse meu nome. Você é filho dos Lima, certo? Assenti. Ele respirou fundo. Tem certeza que nunca te contaram sobre a menina que desapareceu aqui em 1974? Balancei a cabeça. Ele puxou um arquivo. Velho, encardido. Uma pasta com fotos. Uma delas, a mesma da minha casa. Letícia Almeida, filha da empregada da sua família. Desapareceu no verão. A mãe dela surtou dizendo que tinha sido o menininho da casa. Mas ninguém acreditou. Ela se matou no porão um mês depois. Minha cabeça girava. Era real. Fui até o porão.
Queria respostas. No canto, sob o piso, havia tábuas mais soltas. Cavei. Meus dedos sangraram ao arrancar pregos e lascas de madeira. Debaixo, uma caixa, igual à de cima, mas selada com cera preta. Dentro, ossos pequenos, uma fita cassete, um papel com letra tremida. Se você lembrar, ela nunca vai esquecer. Ouvi a fita. Era minha voz. Infantil. Brinca de ficar quietinha. Brinca de esconder. Você prometeu que não ia gritar. SHHHH. É só até a mamãe voltar. Letícia. 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 Responde. Silêncio. Depois, choro. Mas não dela. Caí de joelhos. Eu matei uma criança. Eu enterrei o corpo e apaguei tudo da memória. Talvez meus pais tenham me forçado a esquecer. Ou medicado. Talvez a culpa tenha feito meu cérebro selar tudo. Mas ela lembrava. Desde então, a casa não silencia. Toda noite, às 3h11, a porta do meu quarto abre sozinha. A caixa reaparece. O choro começa. E ela entra. Agora, Letícia caminha pela casa com a cabeça torta, a língua faltando e os olhos fixos em mim. Não importa se estou acordado ou dormindo. Ela entra. E cada vez que ela me toca, um pedaço de mim fica preso dentro da caixa. Desde aquela noite, ela não chora mais. Agora, ela canta. Uma melodia infantil, desafinada, que sai das tomadas, das frestas da porta, da torneira aberta. Letícia passeia pela casa com passos leves, como se tudo fosse dela. E não tenho mais controle de nada. A comida apodrece antes de tocar minha boca. O espelho se recusa a me refletir. E cada vez que respiro, sinto cheiro de terra molhada. Hoje, acordei com a caixa sobre meu peito. Aberta. Dentro, havia minha carteira de identidade, rasgada. Meus dentes. E um bilhete com letras infantis. Agora você é eu. Fui até o espelho. Não vi meu rosto. Vi o dela. Letícia. Cabelos colados de sangue seco. Olhos opacos. E a boca costurada com fio de cobre. Mas ela sorria. Então, ouvi. Pela primeira vez. A voz dela. Saindo da minha garganta. Baixa. Arrastada. Como se houvesse lodo em meus pulmões. Brinca de ficar para sempre. Depois, as luzes falharam. E o mundo todo ficou dentro da caixa. Comigo. E ela. Sorrindo.